Gente, a gente agora vai abordar um assunto espinhoso, chato, concordo com vocês que é um assunto chato, e que quase ninguém estuda, e quando cai, você que estudou, está na frente dos outros. Afinal, o que é passar num concurso? Botar os outros para trás? O assunto de hoje é processo de formação das palavras. Ora, basicamente existem dois processos: composição, derivação. Na composição, você junta duas palavras. Uma palavra se junta com a outra e forma uma outra palavra. Por exemplo, você tem a palavra caça e a palavra níquel. Aí juntou, faz caça-níqueis. O que aconteceu? As duas palavras se juntaram e nenhuma delas se transformou. Isso é uma composição por justaposição. Aí você tem lobo e homem. Juntou, deu lobisomem. Mudou o lobo, porque o assumiu. Mudou a construção para o homem, porque apareceu um I que não existia, um S que não existia. Esse processo em que uma palavra devora a outra, come a outra, é aglutinação. A aglutinação é comer. Então a palavra comeu a outra. Basicamente são esses dois processos. Agora leve em consideração o seguinte: tudo isso é baseado também no aspecto da fonética, ou seja, o som que as palavras têm, possuem. Então, se eu tivesse, por exemplo, banca, rota, banca, aquele tabuleiro onde você bota as frutas, e rota, quer dizer, aquele telhado de lona que você põe sobre ela. Rota significa rasgada, velha. Bancarrota é sinônimo de falência, o cara não tem dinheiro nem para trocar a lona. Aí eu juntei banca mais rota, que tem um R só, e ao formar a palavra ficou bancarrota com dois R's. Podemos considerar isso uma aglutinação? Não. Por que não? Porque o R sozinho, no começo da palavra, tem som de re. Ele, entre vogais, tem som de re. Tarado, muro. Com o som de R, ele tem R dobrado. Murro, marra, carro. Ora, para manter o som de re, você tem que dobrar o R. Então, mudou a letra, mas não mudou o som. Então, não é aglutinação. Na aglutinação, muda o som, muda a letra. Muda a letra, muda o som. Então, vimos as duas composições. Agora, vamos ver derivação. Na derivação, só existe uma palavra. Esta uma palavra recebe um elemento ou antes, ou depois, ou os dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra feliz. Aí eu tenho infeliz, que é o não. Esse in, significando não, pois é, eu não me canso de falar, né? A alegria que eu tenho. Mas então, voltando ao in, então, incapaz, infeliz, essas palavras foram modificadas por causa da presença desse elemento anterior. Esse elemento anterior se chama prefixo. Então, isso é uma derivação com prefixo. É uma prefixação ou derivação prefixal. Se eu tivesse, por exemplo, feliz e depois eu botasse um advérbio de modo, mente, formando um advérbio de modo, felizmente. Leal, mais dade, lealdade. Então, eu transformei a palavra colocando um elemento depois, colocando um sufixo, é o nome dele. Aí isso é uma derivação com sufixo, uma derivação sufixal. Poderia ter os dois ao mesmo tempo, ó. Infelizmente. Aí é derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Agora vejam, quando eu tenho, por exemplo, apodrecer, o a, prefixo, podre é a palavra, esse é o sufixo. Esse é um sufixo chamado incoativo. Ele indica o início da ação. Apodrecer começa a ficar podre. Então eu tenho prefixo, sufixo. Aí você vai dizer, então é derivação prefixal, sufixal? Não, não é. Aí você, por que não é? Porque quando eu tenho infelizmente, eu poderia separar e ter só infeliz, tirando o sufixo. Eu poderia ter felizmente, tirando o prefixo.
Já no apodrecer eu não posso, porque se eu tirar o A, não existe a palavra apodrecer. Então, se eu tirar um dos elementos, a palavra morre. Isso é uma derivação especial, chamada derivação parasintética. Ok? Então, derivação prefixal-suffixal dá 3. Por exemplo, deslealdade, desleal, lealdade, deslealdade, deu 3. Mas se eu tivesse, por exemplo, apedrejar, eu não tenho pedrejar, só deu uma, apedrejar, não dá 3. Isso é parasintética. Agora vamos a derivações especiais. Imaginemos que você tivesse a palavra vender. Aí eu vou apagar esse ER do verbo. Ficou só vende. Aí eu vou colocar uma vogal. Essa vogal que eu vou colocar, ela é átona. Não pode ter acento. E não pode vir acompanhada de nenhuma consoante, a não ser o S. Venda. Aí eu dei origem a um substantivo abstrato com ideia de ação. Então, qual era a palavra primitiva? Vender. Qual é a palavra derivada? Venda. Quem é maior? Vender ou venda? Vender. Então, a primitiva era maior e a derivada é menor. Está diminuindo. Derivação regressiva. Então, o que forma a derivação regressiva? Você retirar o ar, o er ou o ir e trocar por uma vogal. As 3 vogais são A, E e O, só. Então, por exemplo, embarcar, embarque. Enganar, engano. Essas 3 derivadas são derivadas regressivas, também chamada de derivação deverbal, que vem de verbo. Esse é um processo especial. Outro processo especial, você pega a palavra e faz a palavra mudar de classe gramatical e de significado. Por exemplo, a palavra alto. Eu não sou alto, eu sou baixo. Então, se eu dissesse, ele falava alto, alto deixava de ser adjetivo e passava a ser advérbio. Derivou uma da outra. Isso é uma derivação imprópria. Então, na derivação imprópria, a palavra muda de classe gramatical. Não muda a palavra. Ela é a mesma, só muda de classe gramatical. Ok? Bem, e se você tivesse, por exemplo, zum, zum? Zum, zum é formado de zum mais um. Duplicou a palavra. Isso é uma reduplicação. Reduplicação, também chamada de redobro. Ok? Todos esses processos estão aqui na gramática. Todos eles. Todos os processos. Processo de formação das palavras. Está na página 172. Aí eu vou aqui, ó, tá vendo? Na página 172 e encontro todos os processos. Tá vendo? Todos eles. Bem, agora se você tivesse, por exemplo, a palavra fotografia. Muito grande a palavra, né? Aí eu digo, eu quero 2 fotos. Foto é derivado de fotografia. Não é uma derivação regressiva. Por que não? Porque na derivação regressiva ela muda de classe gramatical. E neste caso que eu estou analisando agora, foto para fotografia, a palavra não muda de classe gramatical. Foto é substantivo, fotografia também. O significado de foto é reprodução pictórica da pessoa. É o mesmo significado em ambas. E o pior, elas não mudam nem de gênero. Fotografia é feminino e foto, apesar de terminar em O, é feminina também. Então, isso é uma abreviação. Não confunda a abreviação com a abreviatura. A abreviatura não forma palavra. Por exemplo, céu. Céu é a abreviatura de coronel. Mas eu não posso dizer, o céu tá bom? Aí eu quero dizer, sei lá, o céu tá bem escuro. Céu seria coronel. Ninguém usa céu como abreviatura em palavra. Isso é uma abreviatura. Há uma coisa que cai muito em prova. Eles perguntam, o que é cognato? Cognato é uma palavra que tem o mesmo radical da outra. Por exemplo, pedra, pedreiro, pedrada, apedrejar, tudo ligado com pedra. Essas palavras são chamadas de cognatos. Bem, uma outra coisa que cai em prova, sigla. O que é sigla? Sigla é uma palavra artificial formada pelas letras iniciais de cada palavra. INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. INPS. Repare que se a palavra não formar a palavra, ela é lida letra por letra.
Se ela formar uma palavra, aí você fala como palavra, embora seja uma palavra artificial. Por exemplo, na época da ditadura, havia 2 partidos, o MDB, que era oposição à ditadura, e o partido que apoiava a ditadura, que era a Arena. A Arena é a Aliança Renovadora Nacional. Formou palavra, deve ser lida como palavra. Bem, olha, os processos, mais ou menos, nós já os analisamos todos. Agora, existe uma coisa que é muito difícil de você acertar na hora da prova. Se cair, você faz isso. Pega a mão direita, só serve a mão direita. Faz esse sinal. Se benze e chuta. Porque é muito difícil de você saber. Chamado hibridismo. Hibridismo é quando a palavra é formada por 2 ou mais radicais de línguas diferentes. Por exemplo, zincografia. Zinco é alemão, grafia é grego. Hibridismo. Sociologia. Sócio é latim, logia é grego. Como é que você vai saber que a palavra é grega, latina, árabe, italiana? Muito difícil. Então, eu recomendaria que você fizesse o seguinte. Aqui na gramática tem uma relação de algumas palavras que são hibridismo. Memoriza e vai para a prova. Ok? Gente, um abraço. Gostei de ter vocês numa matéria tão espinhosa como essa. Olha, não esqueça de dar o like, hein? O like ou o sininho, ou como fala na minha terra, Brasília. Beleza. Vou ficar satisfeito com o aprovo de vocês. Se você tiver qualquer dúvida dessa matéria ou de qualquer questão que passe pela sua cabeça, você vai mandar para prof, tudo minúsculo, Mário Torres, tudo junto, tudo minúsculo, concursos, tudo junto, tudo minúsculo, @gmail.com. Um abraço, e se quiserem comprar a gramática, é só mandar o pedido para o meu e-mail, para este e-mail que eu acabei de dar, ok? Boa sorte no concurso que vocês vão fazer, eu estou do lado de vocês. Braço amigo, mão segura.